Irmãos, o pastor, eu vou colocar aqui, diante da igreja, alguns apontamentos do apóstolo Paulo, que obviamente trabalham o evangelho da vida do nosso Senhor, orientando a igreja da época, como também tentando ajudá-la do que ela era atingida, que todos sabem muito bem que naquela época já era cercada por teorias e ideias filosóficas, como hoje a emancipação da razão humana, né? Então, muita coisa para se falar historicamente nisso, do que atingiu a igreja primitiva e, obviamente, evolui para os nossos dias e destrói a igreja atual, infelizmente. Mas, em compensação, mais detalhado e específico aqui é a questão da inspiração. Quando nós nos prontificamos realmente a buscar de Deus certa palavra e orientação para nos capacitar a decisões e julgamentos específicos da vida, até mesmo da alma. Tá? E pelo que eu já pesquisei, grande parte daqueles que se julgam ser intelectuais definem que a inspiração é uma arte de pensamento. Esse é o posicionamento da filosofia e da teosofia que está dentro da religião. De que obter inspiração para certos julgamentos e obter certa orientação, até mesmo da parte de Deus, é uma questão de iluminação própria. As Escrituras é contra isso. A definição das Escrituras é que qualquer inspiração, ela representa na Escritura de Deus uma posição do homem com ele de ser fiel com aquilo que ele revelou. E revelou de maneira personificada. Tá? É diferente da arte do pensamento. Isso aqui, um posicionamento de fidelidade do homem com aquilo que Deus revelou de maneira concreta o seu ser, a sua pessoa, até mesmo a sua vontade. Então eu entendo que uma pessoa que procura ser inspirada, ela procura qualquer tipo de referência ou qualquer coisa positiva para ela. Já nós não. Na nossa experiência, basta para nós somente aquilo que Deus provém. O que vem dele. Independentemente disso, do parecer se isso vai agradar ou não. Porque é dele. Salva. Então, infelizmente, muita gente não se corrige. E nem vai querer se corrigir. Porque a correção vai estragar com isso. Com os seus interesses. Diremos que se nós colocássemos Jesus agora na íntegra do que ele foi lá atrás, historicamente, nesse sistema, a punição que dariam para ele não seria a cruz, não, seria uma coisa bem pior. Os impactos disso, inclusive na filosofia. Mas tem gente que ainda quer alimentar, ainda que quer Deus. Ele alimenta isso na cabeça dele, no coração, que eu estou buscando Deus. E no fundo ele está buscando ele mesmo. Ou alguém que identifique ele. Ou algum tipo de pensamento que identifique os seus interesses. Só que na fé, a gente se dispõe a correr qualquer tipo de risco e sofrer qualquer tipo de penalidade, até mesmo consequência, só por esse objetivo. Alcançar Cristo. Entendeu? E aí eu já não sei se você está com essa disposição de sacrificar por essa razão e esse objetivo. Mas a questão é que a gente precisa definir exatamente o caminho da fé que nós queremos trilhar. Se é a fé religiosa ou se é a fé revelada por Deus. Eu queria começar por essa questão. Quando Paulo vai falar de sabedoria, ele identifica a sabedoria que ele, naquele momento, usava para decorrer ensinamento de fé como um instrumento de Deus, e não do mundo e nem dos homens. Uma sabedoria que não é concursada, uma sabedoria que é revelada pelo próprio Deus. E ele faz questão de deixar claro isso, a raiz do pensamento de fé da igreja que ele congregava. Quem é a raiz? Quem é a fonte do saber? A causa material do saber é o homem, sua experiência religiosa, ou isso? Aquilo que Deus revelou. Porque nós não estamos trocando ideia, o assunto agora é fé. Nós não estamos trocando ideia, o assunto agora é religião. Não confunda as coisas, a gente não está discutindo política, nós estamos falando agora da religião. Estou falando de Deus, teologia. Então qual é o nosso caminho ou sistema
para buscarmos exatamente isso, alguma coisa de Deus que não esteja comprometida por essa terra e por esse mundo. Eu queria começar acrescentando mais um texto, Romanos 1, versos 19 a 21, que está dentro daquilo que Paulo começa exatamente a trabalhar a partir do versículo 6 de 1 Coríntios 2, que a gente já leu, né? A sabedoria que não tem a experiência de homens, nem é dos poderosos dessa época, que ele define por se reduzir a nada, né? E ele despreza a filosofia no sentido de que ela não tem utilidade nenhuma para a fé. Pode ter para o homem e para a vida e para a classe, mas para a fé, filosofia não tem utilidade e efeito nenhum, porque isso é um processo que precisa ser concebido diretamente de Deus e não pode haver mediadores humanos. Então, quando se fala de sabedoria de Deus, fala-se do quê? Daquilo que consiste em ação e personificação. Deus em ação, Deus personificado. Quando Paulo fala da sabedoria de Deus pré-ordenada aos homens, ao mundo, ele está se referindo exatamente sobre a época e o tempo, ou o espaço da história, que Deus se prontificou em ser Ele mesmo dentro de uma ação, dentro de um acontecimento personificado. Ele se torna pessoa na ação e independe dos fatores humanos, mundanos, porque Ele é Ele mesmo naquela hora. E o que Ele for naquela hora, naquele momento, isso já é julgado como veredito do conhecimento que temos que ter, ou da sabedoria que iremos usar agora para falar dele e sobre fé. Então todo conhecimento sobre Deus se apoia nisso, quando ele é ação, quando ele se personifica, quando ele se autorrevela. Ele tem uma identidade. Por isso que quando a gente fala de inerrância das Escrituras, a gente não fala do livro. A inerrância é a unidade, é a singularidade disso, do que ele foi na época, no tempo, no espaço, entre os homens. A Bíblia só é um testemunho. A ação, ela define a obra. O que ele se prontifica em fazer, define isso, o puro conceito da fé. O entendimento de Paulo, como também do nosso Senhor, eu vou dar textos aqui, é que esta ação é o ato. E a obra é o fato. E quando essas duas coisas se unem, o ato de Deus e o fato dele, nós já temos a fé. Ou seja, nós temos o início e o fim disso, do conteúdo que temos que receber e crer. Então falamos de que sabedoria? Falamos de que conhecimento? Nós falamos de que tipo de fé? Qual a origem? Qual o autor disso? Então deve ser identificado, porque se trata de ciência. A ciência também é a favor de que por trás de toda obra tem o seu autor. De tudo que se fala e se discute aqui entre nós, precisa haver uma raiz. Precisa haver uma fonte. A gente precisa saber do que a gente está falando. A gente não fala por falar. A gente não transmite coisas que na verdade a gente não tem certeza. Muito mais ainda quando se fala sobre fé. Você precisa saber o que você está falando. Porque se for de um Deus existente, verdadeiro, e que quer ser verdadeiro, ele tem uma identidade, inclusive isso. Uma obra dele em específico. Que para nós, obviamente, já seria o quê? Uma afronta. Qualquer coisa que saia ou venha separado da revelação dele. Porque é a revelação dele que prescreve o que temos que crer. É a revelação dele que define isso, a normativa dessa fé. A doutrina dessa fé. O que a igreja precisa receber. Então tudo que Deus se prontificou ser ação, ou até mesmo propósito personificado, ele assume ser o princípio, a origem, o fundamento e a fonte de tudo que condiz fé. E não pode haver, de forma nenhuma, dentro dessa unidade de parecer de Deus ser Deus, naquele momento, naquela hora, de maneira pessoal e individual, algum representante como nós. Então, pastor, como que o senhor explica os demais autores dos livros?
Eu não queria falar disso agora, queria falar um pouco mais para frente. Todos eles se posicionam dentro da história como testemunhas, não como autores. Tá? A Escritura vem dizendo constantemente para vocês, ela não pode ser confundida, a Escritura sagrada, ela não pode ser confundida como um livro e fascículos de livro. Mas como isso? Quando ou em que momento Deus foi Ele mesmo? E isso está dentro da história, senhores. Isso não está refém de um livro. O livro só são documentos que trazem relatos e testemunhas de pessoas que estavam naquele momento e naquela hora para te contar isso, pô. Mas a terra prega o acontecimento de Deus, etapas, momentos e ocorrências que Ele foi essa unidade, que Ele foi essa raiz, que Ele foi essa fonte, que Ele foi esse princípio. A causa, né? A causa material disso, a eficiência disso, de ser Deus. Então jamais eu me sujeitaria, no que diz respeito à fé, ou à minha fé, me sujeitaria a obedecer a uma coisa que eu não posso provar. Por crendice, não quero Deus. Por ter uma fé, eu não preciso disso. Eu acho que até mesmo a minha idade, o que eu já vivi na vida, já me ensinou. Que sonhar é sonhar, esperar é esperar, e muitas vezes até a esperança. Ela é um mal, ela é uma doença. Por isso chamada utopia. Esperar por esperar, crer por crer, é melhor não ter religião. Mas se o nosso propósito realmente é a verdade, então que de Deus venha toda a verdade. Porque existe uma pré-ordenação. Já está dado o veredito do que ele foi dentro da história. Já se registra, já se documentou, já se prova, isso já foi revisado muitas vezes. Por todos aqueles que são iluministas. Não tem como você desmontar mais o acontecimento que eu estou me referindo aqui, de momentos e espaços em que Deus se prontificou em ser Ele sem mediação ou intermediação humana. Então, a sabedoria de Deus que nos foi pré-ordenada, ou pré-ordenada aos homens, ela não pode de maneira nenhuma ser confundida e entendida como um sistema filosófico, como um sistema humano. Deus não precisa de homens. O dia que Ele precisar de homens, ou ser carregado por eles, ou então que os homens falem por Ele, Ele não é Deus. Você entendeu? Disciplina isso, pô. Então já coloca o primeiro ponto dentro do teu coração. Deus e o homem não é a mesma coisa, caramba. Se você tornou, então desmonta. Você entendeu? Deus e o homem não é a mesma coisa, filho. Ele independe de homem. Então não confunda. O que você ouviu, o que você sentiu, o que está dentro de você não pode ser confundido com aquilo que ele é. Porque o que ele é não condiz com você e nem comigo. Se alguma coisa for acontecer de união com ele, isso é um processo de fé. Mas revelação é isso. Ele é a causa inicial e final de tudo. Por isso rocha, fundamento. Porque ele não quer ser confundido com homens.